Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos aí ao segundo webinar da BREM sobre recuperação energética de resíduos sólidos. É uma honra aqui ter todos aqui presentes conosco. O evento aqui tem como objetivo que a gente possa debater esses assuntos relevantes, principalmente para encontrar soluções econômicas e ambientais para um futuro melhor, ou seja, mostrar os benefícios econômicos e ambientais da recuperação energética. E hoje temos a honra de termos conosco a doutora Suani Teixeira Coelho, que ela vai falar sobre o potencial de aproveitamento energético do biogás e biometano no estado de São Paulo. O doutor Antônio Carlos Francisco vai falar sobre o projeto da UNIDO, da ONU, de desenvolvimento da cadeia de biogás no setor agropecuário da região sul do Brasil, e com o mesmo tema, que também faz parte do mesmo projeto, o doutor Daniel Tesser. Agradeço a presença de todos. Eu sou Yuri Schmidt, presidente da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, a ABREM, uma associação recente fundada no ano passado, que tem como objetivo atender os interesses das empresas que pretendem investir nesse mercado, nessa indústria de waste to energy, da transformação de resíduos em energia. Não só dos resíduos urbanos, que a gente considera como waste, né, mas também da biodigestão anaeróbica, de resíduos animais, vegetais e urbanos, também orgânicos. E nesse dia, o nosso objetivo é tratar de biogás e biometano. Nós temos o apoio da Waste Expo Brasil, BW Expo, Biosphere World Summit, que acontece em outubro, o Waste Expo acontece em novembro. São dois grandes eventos que vão tratar de resíduos, sustentabilidades e tecnologias para a melhor sustentabilidade do Brasil. Temos apoio também da NRG Hub e Ambiental Mercantil, que faz a ponte entre o Brasil e a Alemanha para as ferramentas e tecnologias ambientais. Você que está aqui conosco, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao nosso webinar, segundo webinar da BREM. Agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Suani Teixeira, que ela vai falar sobre o potencial, sobre o mapa interativo de São Paulo, do biogás, um trabalho feito pela USP, o Instituto de Energia e Ambiente, um trabalho excelente, referência no Brasil hoje, e que nós esperamos que possa trazer o maior desenvolvimento dessa cadeia de biogás e biometano. O Brasil aproveita apenas 2% do seu potencial de biodigestão anaeróbica para a produção de biogás. O biogás serve para produzir eletricidade, o biometano ele pode ser extraído do biogás através de um processo de purificação e é um biocombustível inserido dentro do RenovaBio, com todos os benefícios do CRBio, que é um título que está sendo negociado na Bolsa de Valores, gerado por todos aqueles empreendimentos que produzem biometano. Com o crescimento do Novo Gás, projeto do governo federal, nós entendemos que o biometano se tornará um biocombustível bastante demandado no Brasil, principalmente diante do nosso enorme potencial, os maiores do mundo, se não o maior. E o Brasil tem sido preocupação até de associações estrangeiras. A World Biogas Association recentemente encaminhou um ofício ao ministro do Meio Ambiente, justamente dizendo isso: o Brasil tem um potencial enorme, aproveita só 2%. Então, com essas considerações, eu gostaria de passar a palavra para a Suani Teixeira, ela que é professora da USP, cultora, e tem um grande conhecimento nesse setor de biogás e biometano. Por favor, doutora Suani. Ok. Muito obrigada, Yuri. Muito obrigada, Abrem, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu vou participar de um webinar assim por esse sistema do Zoom. Espero que eu não me atrapalhe aqui. Se eu me atrapalhar, vocês tenham paciência comigo. Tá bom? Tudo bem. Então, bom, de imediato eu vou então compartilhar a tela da apresentação. Depois eu vou compartilhar mais adiante um pouco a tela onde estão os mapas, para eu poder explicar os mapas para vocês. Dar um pouco mais de detalhes, tá? Então, eu espero que todo mundo esteja vendo. Qualquer coisa, o Yuri me avisa, tá? Então, como foi dito, eu vou apresentar os resultados desse projeto, que calculou e mapeou o potencial de aproveitamento energético de biogás e biometano no estado de São Paulo, que terminou, esse mapa foi lançado
na verdade, no ano passado, né? Está disponível no nosso site, como eu vou mostrar a todos aqui. Se eu conseguir mudar, tá bom, né? Espera aí, esse daqui não está dando muito certo. Espera um pouquinho. Deixa eu... ver se aqui vai dar certo. Então, esse resultado é o resultado desse projeto, que foi, nós fazemos parte desse centro. Esse é um novo centro de pesquisa na Universidade de São Paulo, o Centro de Pesquisa para a Inovação de Gás. É um centro que tem uma quantidade muito grande de projetos, envolve mais de 300 pesquisadores da USP e de outras instituições, financiado pela FAPESP e pela Shell. Ele tem vários programas. No site da USP, vocês podem encontrar maiores detalhes desses resultados. Nós estamos agora começando a fase 3 desse centro, com foco específico na parte de gás efeito estufa, mas a gente já tem bastante resultados. Esse projeto começou em 2016. Né? Dentro desses projetos, a gente teve o nosso projeto, o projeto de número 27, que foi avaliar as contribuições do biometano no estado de São Paulo. E o projeto teve outros resultados. Na verdade, nós vamos estar mostrando aqui os mapas, que é um dos resultados do projeto. Né? Então, como a gente sabe, o biogás ele é uma opção importante para utilização, inclusive em termos de sustentabilidade. Nós podemos aproveitar os resíduos não apenas para fazer cogeração, produzindo eletricidade e calor, ou simplesmente eletricidade, mas também fazendo o upgrade para produzir o biometano. Esse biometano pode ser não apenas injetado nas tubulações de gás, como já é autorizado, mas também utilizado em veículos para o setor de transporte. Né? O Brasil... Deixa eu tirar um pouco um negócio aqui. Está meio na minha frente, mas enfim, desculpa. O Brasil tem um potencial bastante grande calculado pela a Biogás, a Associação Brasileira de Biogás e Biometano, a partir das diferentes fontes. Aproveita, como já foi dito, uma porcentagem bastante reduzida. O maior potencial está no setor de açúcar e álcool, a partir da vinhaça e dos resíduos da produção de etanol, seguido do setor agroindustrial, pecuária e resíduos agrícolas, e depois o setor urbano. Né? Esses números que estão aparecendo nesses slides são números da Biogás, que é uma estimativa preliminar de potencial para o Brasil. Né? Na verdade, a produção de biogás no Brasil ainda é bastante reduzida, né? Sendo atrelada principalmente ao biogás de aterro, né? Sanitários, que, claro, é o que a gente chama o low-hanging fruits, porque o biogás já está pronto no aterro sanitário, é só capturar e gerar energia elétrica, né? Seguido de outros setores. Né? Nós temos em São Paulo a maior termoelétrica do Brasil, com quase 30 megawatts instalados, gerando energia elétrica a partir do biogás do aterro em Caieiras, é o aterro da Essências. Né? Esse projeto é um projeto que nos é particularmente caro e positivo, porque eles foram parceiros nossos, do nosso grupo GBio, do IE, num projeto pequeno, instalado há uns 10 anos atrás, quando nós instalamos nesse aterro um pequeno motor de 200 kW para captar o biogás do aterro e usar para geração de energia elétrica. Foi um projeto financiado pelo Ministério de Minas e Energia. A gente teve muita resistência em aterros para aceitarem esse projeto, e quando finalmente esse aterro da Essências aceitou... resíduos sólidos. Acho que está tendo alguma interferência. Desculpa, já resolvi aqui.
Tá bom. Então, depois da gente ter feito esse nosso pequeno projeto de 200 kW, nesse aterro de Caieiras, mais tarde eles gostaram da ideia, verificaram que era uma opção interessante e fizeram, então, um investimento para essa grande termoelétrica de quase 30 megas que está em operação agora. Então, esse, particularmente, é um projeto que nos é bastante caro. A gente tem também no Brasil, ainda nessa área de resíduos urbanos, as opções de geração de biometano, como é feito pela Ecometano, não só no Rio, na planta de Dois Arcos, né, que produz biometano a partir de biogás de aterro, mas também no Ceará, né, esse aterro de Caucaia, no Ceará, que eu visitei recentemente, é a maior planta de biometano que nós temos no Brasil, né? Quando eu visitei, a capacidade instalada era de 85 mil metros cúbicos por dia de produzido. No outro dia, numa reunião que eu participei, fiquei sabendo que já tem mais de 90 mil normais metros cúbicos por dia. Esse biometano é vendido para a Companhia de Gás do Ceará, com sobrepreço de mais ou menos 30% em relação ao preço que a Cegás paga para a Petrobras quando compra o gás natural. Então, é um projeto também bastante interessante, né? Lá no Ceará, de biometano a partir de biogás de aterro. Né? A gente tem também, nessa rápida discussão, uma planta em Belo Horizonte, é a planta da Estação de Tratamento de Esgoto de Arrudas, em Minas Gerais, é um projeto da Capstone, com turbinas, microturbinas da Capstone, com 12 microturbinas de 200 kW. Foi um projeto P&D da CEMIG com a ANEEL, né? Bastante interessante. Que também foi uma continuação do primeiro projeto que nós fizemos com a Sabesp, com essas microturbinas da Capstone, também já há algum tempo. No estado de São Paulo, talvez menos conhecido, é um projeto menor. A gente já deve ter visto o problema lá. A gente tem um projeto da Sabesp no município de Franca. É um projeto em conjunto com a Alemanha. Vocês estão me escutando? Estou escutando umas interferênciazinhas aí, espero que estejam me escutando. Sim, agora tudo bem, resolvi aqui. Então, esse projeto da Sabesp, com a Fundação Fraunhofer, da Alemanha, ele tem a produção de biometano para uso veicular, né? Uma pequena planta piloto, que pretende produzir 1.700 metros cúbicos por dia de biometano, e eles já estão testando esse biometano em veículos. E a ideia, inclusive, agora é que eles também nos forneçam esse biometano para testes num outro projeto que nós temos no RCGI, onde nós temos um veículo híbrido, a gasolina, que foi transformado pelos colegas da Escola Politécnica e da Escola Mauá para híbrido com gás natural, e a ideia agora é testar também com o biometano. E aí nós estamos em tratativas com a Sabesp para que eles nos forneçam esse biometano para usar nos testes do nosso veículo. E aí, no setor sucroalcooleiro, que é o nosso maior potencial, né, que é o aproveitamento dos resíduos da vinhaça, depois de muitos anos usando a vinhaça apenas como fertirrigação, e após vários projetos de biodigestão que não deram muito certo no passado, isso é uma longa história, né, a gente tem atualmente alguns projetos interessantes no setor, começando a se desenvolver, né, como o projeto da Geoenergética no Paraná, que faz codigestão de produtos da produção do etanol, torta de filtro, a vinhaça e palha, né? E que foi, inclusive, nosso parceiro e cedeu informações para que a gente pudesse avaliar o potencial do setor sucroalcooleiro. A gente tem, em São Paulo, o projeto da usina Bonfim, da Raizen, coordenado pelo colega Antônio Stuck, que está construindo também uma planta de biogás de vinhaça, que foi o primeiro projeto de biogás que venceu um leilão de energia e que deve entrar em operação no ano que vem, produzindo 20 megawatts de eletricidade. E, por último, mas não menos importante,
a gente tem o projeto mais recente da usina Cocal, com a Gás Brasiliano, e também com a parceria da Geoenergética, de produção de biogás e biometano, né? Biogás e biometano, para que uma parte do biogás seja gerado energia elétrica, uma parte seja gerado biometano, que vai ser transportado num gasoduto dedicado, construído pela Gás Brasiliano, para os municípios próximos, na região de Narandiba, para substituir os combustíveis fósseis nos municípios, né? Eu estou fazendo uma rápida discussão disso, apenas para a gente ter uma ideia de quais são os principais projetos. Eu não mencionei os projetos do CI Biogás, na parte de aproveitamento energético de resíduos de animais, porque eu sei que vai ter agora uma apresentação dos colegas que vão falar disso, então eu não quis dar nenhum spoiler e achei melhor deixar por conta deles, que vão fazer uma brilhante apresentação, certamente. Antes da gente ter começado a fazer esse Atlas de Bioenergia para São Paulo, de biogás, nós já tínhamos feito, em anos anteriores, em 2009 e 2012, o Atlas de Bioenergia do Brasil, isso está disponível também no nosso site, financiado pelo Ministério de Minas e Energia. Foi uma coisa bastante mais simples, a gente não tinha em formato interativo, era também um potencial para o município, mas a gente só tinha, assim, foi, de fato, um projeto bem mais simples, né? Já naquela época a gente pensava em fazer um mapa interativo, como a gente fez agora, né? Depois disso, usando a nossa metodologia, vários estados fizeram seus potenciais, né? Usando a metodologia que nós tínhamos desenvolvido para o MME, né? Fizemos com a ANEEL o Atlas de Energia Elétrica para o Brasil, e estados de Alagoas, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo, fizeram os seus atlas com potencial usando a nossa metodologia, né? Atualmente, a gente terminou o mapa de São Paulo, que eu vou ilustrar para vocês. Nós estamos agora num outro projeto, um projeto de P&D da SESC com a ANEEL, aumentando esse mapa, não tratando apenas de biogás e biometano, mas usando também biomassa sólida e usando resíduos agrícolas, silvicultura, usando inclusive tecnologias Waste to Energy, que vai estar disponível ainda esse ano, né? Então, eu vou tentar agora trocar de tela, eu vou tirar essa tela e botar a tela do nosso site, onde eu vou ilustrar para vocês o que é esse mapa que está disponível lá no nosso site. Ver se eu consigo fazer direitinho. Na hora de compartilhar, doutora Sônia, é só colocar o seu browser. Eu tenho que botar primeiro esse aqui, para depois eu vir aqui. Acho que é isso, né? Pode fechar o PowerPoint, deixa só o navegador aí, só compartilhar. Eu tenho que voltar depois para o PowerPoint. Ah, entendi. É melhor deixar. Entendeu? Então eu preciso deixar ele aqui. O problema é que agora eu acho que... Não sei se vocês estão me vendo. Não. O problema é que não está aparecendo para mim o compartilhamento agora. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo, claro, perfeitamente. Então, mas não estão vendo o site, né? Eu agora preciso ver. Não, você tem que iniciar de novo lá no verdinho, na setinha verde, compartilhar tela. O problema é que não está aparecendo mais. Eu acho que eu vou ter que... Espera um pouquinho, eu vou ter que sair e entrar de novo, eu acho. Porque aqui aparece a tela do Zoom, mas não me aparece. Aqui. Não. Espera um pouquinho só, gente. Tenham paciência comigo. Eu falei para vocês que sou atrapalhado. Até os meus netinhos falam isso. Pessoal, enquanto a doutora Suani coloca no site, eu quero agradecer a presença de todos aqui nesse nosso segundo webinar. Dentro de instantes, daremos a palavra ao Antônio Francisco, depois o Daniel Testa, que vão falar, os doutores, trabalham no projeto da Unido sobre a questão do biogás, do biometano na agropecuária.
Certinho, doutora Zuni. Agora é só trocar a tela lá em cima. Então, agora vocês estão vendo, né? Então, vocês Estamos estão vendo vendo. o site agora. Beleza. Perfeito. Então, tá bom. Então, esse é o site do nosso grupo de pesquisa no IEE, né? A gente é o grupo de pesquisa em bioenergia do IEE, a gente está lá desde 1996, né? Acho que muitos de vocês não eram nem nascidos, enfim. Aqui a gente tem, então, desse lado a gente tem várias notícias recentes, né? E aqui a gente tem, então, esse link do site, né? Aqui a gente tem uma apresentação do que é o projeto dos mapas, né? E se vocês vierem mais aqui abaixo, né? É assim que a gente acessa, né, os mapas, né? Tem toda uma apresentação, vocês têm os mapas em português e inglês, né? Esse era um dos requisitos do nosso projeto. E aqui, então, a gente tem os mapas em português, né? Então, eu estou baixando os mapas para ilustrar para vocês, né? É um arquivo um pouco pesado, às vezes, quando ele está em casa, assim que a internet é mais lenta, às vezes ele demora um pouco para carregar. Então, esses mapas que a gente fez, eles são os mapas que têm o potencial para o estado de São Paulo, por município, né? Por município, por fonte, né? Aqui tem uma apresentação geral do projeto, né? Então, a gente tem... aqui agora, eu não sei como é que eu faço. Ótimo. Então, aqui desse lado direito, a gente tem os diferentes layers, né? A gente pode escolher o que a gente quer, né? Então, só para começar a ilustrar, então a gente tem toda a infraestrutura do Estado, a gente tem as regiões administrativas do Estado, a gente tem as unidades de conservação do Estado, porque isso é uma informação importante em termos ambientais. A gente tem as linhas de transmissão existentes, né? As subestações existentes, né? Os gasodutos, os pontos de entrega de gás natural, as estações de compressão, né? A rede primária, né? Enfim, a gente tem toda a infraestrutura disponível no estado de São Paulo, porque é importante, quando a gente vai calcular o potencial, tanto se é de eletricidade ou de biometano, a gente verificar se esse potencial está próximo ou não, né, dos pontos, né, de interligação da rede elétrica ou de gasodutos, né? Então, a gente pode ter o potencial total dos municípios, se a gente quiser, né? Ou a gente pode ter... Senão vai ficar muita coisa, depois atrapalha um pouco. A gente pode ter, então, o potencial por tipo, né? Então, no caso de resíduos de criação animal, por exemplo, nós fizemos suinocultura, bovinocultura e avicultura, né? Então, se eu clicar, eu posso ter o total, se eu quiser, né? Ou, se eu quiser, por fonte, então eu posso vir bovinocultura, né? E quando eu clico em cima do município, né, eu tenho os dados do município. Então, por exemplo, bovinocultura, nós fizemos abate, bovinos para abate, bovinos leiteiros. Então, se eu clico no município, por exemplo, aí Santa Rita do Passa Quatro, eu sei que eu tenho 2.602 cabeças de bovino leiteiro, né, com potencial de produção de biometano ou de biogás para geração de eletricidade. Tenho 4.949 cabeças de bovino de corte, com um potencial, então, né, de biometano ou de geração de energia elétrica correspondente, né? Se eu, em vez de bovinocultura, eu quiser suinocultura, né, também é a mesma coisa, eu venho aqui no município, clico, tenho o número de cabeças, por exemplo, Brotas, eu tenho 25.460 cabeças de suíno, com os referentes potenciais, né?
A avicultura, nós fizemos aves poedeiras e aves para abate. Então, aqui, por exemplo, né, São Manuel, né? Então, a gente tem aves de corte, que é para abate, e aves poedeiras. Então, a gente tem os potenciais separados para cada tipo de avicultura. Né? No caso de resíduos sólidos urbanos, né, nós fizemos o potencial de aproveitamento energético em aterro sanitário, né, e o potencial em tratamento de efluentes. Né? Esse potencial foi calculado a partir do número de habitantes do município. Então, se eu clico aqui, por exemplo, eu tenho Ribeirão Preto, com 682.302 municípios em 2017, e com os correspondentes potenciais. Né? E, finalmente, né, no caso do setor sucroalcooleiro, nós fizemos 2 cenários. Nós fizemos um cenário apenas com potencial energético de vinhaça, né? E fizemos um outro cenário de todos os resíduos, né? Fazendo codigestão de vinhaça com torta de filtro e palha, a partir dos dados que a Geoenergética gentilmente compartilhou conosco. Né? Então, se eu clicar, por exemplo, aqui, né, eu tenho que no município de Brotas, que moeu 2.193.000 toneladas de cana nessa safra de 2017, né, a gente tem os potenciais de biogás, biometano e potência elétrica, no caso, por exemplo, 25,6 mega, né, no município. Então, esse é o nosso mapa interativo, né? Nós vamos, como eu disse agora, nós vamos estar publicando num segundo projeto um potencial aumentado, não só de biogás e biometano, de fontes orgânicas, mas também de outras fontes que nós vamos fazer também para o estado de São Paulo. Tá? Agora eu preciso voltar para nós. Eu vou deixar esse compartilhamento, vou ver se só eu trocando a célula, não dá certo. Eu tenho que fechar esse e abrir o outro, né? Vamos ver se dá certo. Deu certo? Vocês estão vendo a apresentação do PowerPoint agora, que eu voltei para ela? Estamos sim, doutora Suani, perfeito. Então, tá bom. Então, esse foi o mapa, é o mapa que está disponível para download, não tem nenhum custo, isso é parte dos resultados do projeto, né? E os resultados, né, então, que a gente chegou, a gente tem vários documentos discutindo um pouco esses resultados e as regiões de maior potencial, né? Mas, claramente, como esperado, né, o potencial maior é no setor sucroalcooleiro, né, com o potencial de quase 15 bilhões de metros cúbicos de potencial de biogás, ou quase 8 bilhões de metros cúbicos de potencial de biometano. Né? Na ocasião, a gente comparou esse potencial de geração de energia elétrica a partir de biogás no estado de São Paulo, por exemplo, com o consumo residencial do estado, e deu em torno de 20% desse consumo residencial do estado. Né? Se a gente olhar em termos de biometano, ele é equivalente, esse potencial, a mais de 70% do diesel comercializado pelo estado em 2017. Né? Então, é um potencial bastante expressivo, né, em termos de aproveitamento energético. Né? Sem contar que é um combustível renovável e que certamente colabora para que o Brasil possa atingir
as suas metas do NDC no Acordo de Paris, né? Ainda nesse projeto, a gente teve como parte, aí foi parte de uma tese de doutorado de um orientado meu, do Manuel Poveda, né, que também olhou essa questão, aplicou, né, especificamente para a região de Ribeirão. Então, por exemplo, o que a gente verificou, né, nesse trabalho, né, é que vocês percebem, eu estou comparando o potencial de biometano na região de Ribeirão Preto, em cada município, com o consumo de fósseis do município, né? Então, por exemplo, um município como Sertãozinho, que tem um consumo de fósseis bastante grande, né, de gasolina, diesel, GLP, né, aquele retângulo vermelho, preto, que é o potencial de biometano, ele dá mais ou menos metade, né, quase metade do que é o consumo dos fósseis no município de Sertãozinho, né? Outros municípios, como, por exemplo, Barrinha, né, que é um município pequeno e tem um consumo relativamente pequeno, a gente tem um potencial muito maior, né, do que o consumo do município, né, podendo claramente ser, então, exportado para outros municípios, né? Claro que, em muitos casos, esse transporte ele seria interessante ser feito em gasodutos dedicados, em muitos casos, porque a gente não tem os gasodutos de companhias de gás, às vezes, disponíveis, né? Que, aliás, é o que a Gás Brasiliano está fazendo com a usina Cocal, como eu comentei. Então, a ideia de fazer esse mapa, esse é meu último slide, a ideia de fazer esse mapa georreferenciado, né, e interativo, é justamente porque ele é importante para a formulação de políticas. Isso é um trabalho que foi acompanhado muito de perto pela Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, né, com bastante interesse, né? Ele é importante para potenciais investidores, para saberem onde está o potencial, onde estão as melhores fontes, onde está a infraestrutura, né? Mesmo naquele primeiro estudo que nós fizemos dos atos de biomassa em 2009 e 2012, a gente já tinha tido um interesse bastante grande de potenciais investidores, né? E, por último, mas não menos importante, a academia, onde os resultados são importantes para desenvolvimento de outros estudos e pesquisas em continuação a essa. Tá? Então, isso eu procurei ficar no tempo um pouco que tinha me sido pedido, né? Esse é o nosso site, onde vocês podem baixar o mapa, inclusive tem outras informações sobre outros projetos, uma série de outros documentos, inclusive um livro que a gente publicou sobre biogás e biometano, que também está disponível para download, né? E é isso, muito obrigada. Dona Suani, muito obrigado pela sua exposição excelente. Você apresentou aqui dados extremamente relevantes, e um trabalho que digno de todo mérito. Temos certeza que o Estado de São Paulo sairá na frente aí nas políticas públicas para o desenvolvimento da cadeia de produção de biogás e biometano em benefício da sociedade. Como sabemos, só os resíduos animais, isso tirando assim, o pum que o animal solta, que é algo muito complicado de capturar, né? Se a gente considerar somente o estrume, o esterco animal, a gente, no Brasil, passa de 8% das emissões de gases de efeito estufa. 8% são os termos, em termos mundiais. Como o Brasil tem o maior potencial de biogás e biometano do mundo, a gente chega à conclusão que nós estamos realmente desperdiçando um grande potencial. Esses trabalhos são extremamente necessários. E para a região sul do Brasil, eu gostaria de convidar o Dr. Antônio Carlos, ele que trabalha no projeto da Unido de desenvolvimento da cadeia de biogás no setor agropecuário na região sul do Brasil. Agradecemos aí a parceria também e a amizade com o doutor, com o Alessandro Amadio, que é o nosso representativo da Unido, tem sido muito solícito com a BREM e permitindo que nós possamos, assim, estar organizando esses eventos e convidando pessoas tão ilustres como Antônio Carlos aí e Daniel Tesser, e todos eles também, assim como a doutora Suani Teixeira, fazem parte do núcleo acadêmico da BREM. Nós temos o interesse aqui, esse núcleo acadêmico, ele é independente, ele tem toda a autonomia necessária para a produção de pesquisa e do desenvolvimento,
para a produção de manuais, guias, trabalhos acadêmicos, artigos, projetos para a formulação de políticas públicas para o desenvolvimento do biogás e biometano em todo o Brasil. Antônio Carlos, por favor, você tem a palavra. Bom dia a todos. Me ouvem? Alô? Sim, perfeito. Yuri, bom dia a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar participando nesse evento, trocar algumas ideias, algumas considerações com as pessoas que estão trabalhando nessa área. A apresentação, desculpe, você vai colocar aí ou nós disponibilizamos por aqui? Você pode colocar, é só disponibilizar a tela. O Daniel eu coloco para ele aqui. Está com problema no computador. Espera só um pouquinho. É só colocar ali aquela setinha azul, compartilhar, verde, né? Compartilhar a tela. Aí você deixa aberto o PowerPoint, né? E aí... É porque a apresentação minha e do Daniel é a mesma, entendeu? Tá. Vocês podem fazer um bate-bola, então. Sim, sim. Se terminar, ele já continua. Eu vou... Daniel, só habilitar o seu áudio. Está compartilhando ou não? Tá perfeito. Compartilhou a da apresentação? Isso, pode botar a setinha para o lado. Tá perfeito. Na realidade, eu estou passando o professor Daniel, que vai começar com essa introdução, certo? Tá. E depois eu faço o encerramento da nossa apresentação ali. Daniel, por favor. Daniel... Acho que o Daniel saiu. Não, ele está aparecendo para mim aqui. Tá? Daniel... tá. Ativei. Daniel, pode falar, por favor. Desculpa. Alô? Olá, bom dia a todos. Não sei se me escutam. Sim, perfeito, Daniel. Por favor. Tá ótimo, então. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, por parte da Brem, Yuri, pela oportunidade aí de a gente poder trocar ideias e apresentar um pouco o que a gente está desenvolvendo aí nessa área. Tá? Acho que é importante esses momentos para a gente poder justamente ter contato com outras pessoas, outras alternativas, e certamente a gente acaba conseguindo desenvolver uma sinergia aí com a participação de todo mundo. Bom, sendo mais ou menos direto, né, o que a gente vai falar um pouquinho é sobre esse projeto pode deixar nessa lâmina, na apresentação. Nesse projeto, que a princípio quem está desenvolvendo é a Unido, no Brasil, junto com alguns ministérios da República. Né? É um projeto super abrangente, né, com o desenvolvimento do biogás na agroindústria brasileira como um todo, e o subtítulo aí é praticamente a parte que a gente está envolvido diretamente, né? Que é desenvolver algumas ferramentas um pouquinho diferentes, um pouco inovadoras, que a gente vai apresentar para vocês na sequência, que tem a finalidade de tornar um pouco mais acessível aos investidores, aos potenciais, podemos dizer assim, proprietários das biomassas disponíveis, a possibilidade de avaliar se vale a pena desenvolver um empreendimento, desenvolver a exploração do biogás. Tá? Então, a nossa parte é exatamente nisso. Nossa participação no projeto se dá em função que a gente começou a desenvolver isso a partir de 2015, com um projeto direto com o Sebrae, a cooperativa Castrolanda, que é uma cooperativa na região dos Campos Gerais, e com uma empresa privada chamada AGX Energia. E a gente fez um levantamento do potencial energético em função do interesse da cooperativa de mapear isso em função de questões de segurança energética, etc. Isso foi a crise econômica anterior, né? Então, nós estávamos em franco crescimento e havia alguma preocupação com a demanda de energia, ou melhor, o fornecimento de energia, porque a demanda estava crescendo. Tá? Se puder passar o próximo slide, por favor, Yuri. Eu estou com um probleminha de conexão, não estou conseguindo passar direto aqui. Bom, que projeto é esse especificamente, né, pessoal?
Esse projeto ele é uma iniciativa implementada pela ONU, em parceria direta com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mas com a participação de outros ministérios do Poder Federal, né? Tem 4 ministérios envolvidos aí, de maneira geral, nesse projeto, que não é muito comum. E o objetivo principal é reduzir a dependência nacional de combustíveis fósseis através do aproveitamento do potencial de biogás e biometano que a gente tem, especialmente na cadeia agropecuária, né? E pelo fato de ser essa abordagem bastante descentralizada. Próximo slide, por favor. Quem está participando diretamente, né, o comitê diretor do projeto, são essas instituições, né, Itaipu, CI Biogás, a Unido, o GEF, que é o financiador desse projeto. Esse projeto é um projeto de 5 anos, a gente está no 2º ano dele, né? Ano passado, o começo do projeto foi ainda um pouco, se deu lá a operacionalização mesmo se deu lá pela metade do ano. Então, a gente deve estar fazendo as nossas entregas justamente na metade desse ano, né, dessa parte referente ao ano passado. Tem uma participação direta no desenvolvimento do SEBRAE, a Biogás e a Embrapa. Além desses, que são os parceiros institucionais, estamos nós, que somos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Lá no finalzinho da apresentação, a gente fala um pouquinho da gente, a gente não é tão famoso como a USP, né? As pessoas não conhecem, mas e também outras startups de tecnologia com a questão de organização de banco de dados e tecnologia de informação. Tá? No slide 4, a gente vê os principais resultados previstos desse projeto, e aí fica um pouquinho mais fácil de entender toda essa dinâmica, né? Então, o que se pretende é criar um ambiente mais favorável para o desenvolvimento da cadeia do biogás, para que, justamente, né, como eu comentei antes, os potenciais investidores, as empresas e os produtores rurais que tenham algum envolvimento direto, né, ou possibilidade de envolvimento com o desenvolvimento dessa cadeia produtiva, possam ter facilidades para operacionalizar qualquer projeto. Né? Esse projeto, biogás, em geral, na agropecuária, é uma ideia que não é nova e, por isso, já teve várias, vamos dizer assim, iniciativas que, em alguns lugares, queimou um pouquinho a ideia, né? A tecnologia que se utiliza hoje é muito diferente da que se utilizava nas iniciativas anteriores. Temos hoje automatização, alternativas bem sofisticadas, e mesmo para uma escala que não seja tão grande, né? O setor sucroalcooleiro definitivamente apresenta um maior potencial no Brasil, né? Mas para os produtores rurais a gente vê escalas um pouquinho menores para isso, mas a gente vai voltar a falar. Então, os resultados previstos, eu não vou ficar lendo todos eles que estão aí, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para o último item lá, que é a articulação indispensável entre a alta gestão governamental e entidades setoriais para a modernização da regulação das políticas públicas. Isso é uma coisa que já vem acontecendo, especialmente no Paraná, nos últimos 4, 5 anos, e que a gente, pelo menos aqui no estado onde a gente está mais envolvido, tem percebido que tem gerado, facilitado muito o desenvolvimento e o interesse por projetos na área, né? Toda a parte, inclusive em nível nacional, aí de geração distribuída, etc., também tem facilitado bastante, e acho que a mobilização nesse sentido é fundamental para o avanço do projeto. Próximo slide, por favor. Aqui, eu acho que tem um slide, acho que foi uma versão anterior aí, mas no lugar desse Lorem Ipsum aí só tinha uma figurinha, né?
E aqui só comentando o potencial brasileiro do biogás, que é enorme, a Suane já comentou. Eu estou com dados aqui um pouquinho mais conservadores do que ela apresenta, né? Há quem diga que é possível que o biogás possa substituir até 70% da demanda de diesel do país, para ter uma noção de equivalência de potencial de geração. Eu estou aqui na faixa dos 40%, já é um potencial enorme, né? E aí vamos... 70% é no estado de São Paulo, filho, não é Brasil. Ah, tá. E na região sul, propriamente dito, a gente tem alguns estudos, especialmente da CI Biogás, justamente envolvendo esse projeto. A CI Biogás já vinha num trabalho grande. Então, a gente tem um mapeamento, tem um documento que saiu bem recente da CI Biogás, justamente em função desse projeto, é um documento deste ano, que traz uma análise muito boa do setor agropecuário para a região sul. Então, aqui essa é a síntese. A gente tem uma concentração, um potencial de produção aí que não é desprezível, né? É em torno de 3 bilhões e 300 milhões de metros cúbicos ano, né? Concentrados nas regiões em vermelho, especificamente a região oeste dos estados e a região da Serra Gaúcha, um pouquinho do sul catarinense, mas essas são as principais regiões produtoras, ou melhor, com potencial de produção de biogás no sul do Brasil. No próximo slide, a gente consegue observar a questão por que fontes isso está distribuído. Tá? A gente tem aí a bovinocultura com destaque, né? Mas talvez a suinocultura e a avicultura, pela questão da criação intensiva, tem um grande potencial. Também estamos trabalhando com alguns setores agroindustriais, aí abatedouros, laticínios e outras agroindústrias que beneficiam aí diversos produtos de origem agropecuária, né? Descascadores de batata, fábrica de batata frita, etc. Tá? E aí, na sequência, né, o que é que nós fizemos exatamente, né? Então, a gente trabalhou nesse projeto para desenvolver metodologias para avaliação de projeto e clustering para geração de valor na cadeia do biogás. Então, são duas ferramentas. Para a gente desenvolver essas ferramentas, a gente precisa de um ponto de partida, entender muito bem as rotas de geração de valor. E aí a gente fez uma pesquisa bastante grande com todos os stakeholders aqui na região sul, mesmo em São Paulo, a gente participou de alguns eventos, conversou com associações empresariais, etc. E a gente conseguiu resumir nesse mapa conceitual de rotas tecnológicas, né? Então, onde a gente tem lá, para a região sul, né? Especialmente para o estado do Paraná, a gente está desenvolvendo inicialmente para o estado do Paraná, com foco na região oeste e nos Campos Gerais, que é os potenciais geradores, especialmente a região oeste. Então, nós temos os principais origens de biomassa, substrato com potencial de geração, tá? As tecnologias de geração, a gente ficou basicamente com duas potenciais tecnologias, dois tipos de biodigestores predominantes. Então, uma questão que a gente ressalta é que o foco do trabalho não está abrangendo aquele pequeno produtor rural que vai ter um biodigestor artesanal, caseiro, com uma produçãozinha que tem mais o foco de subsistência. Aqui é totalmente empresarial, com foco em geração de valor mesmo, é uma unidade de negócios, é esse o foco. E as possibilidades, após a produção do biogás, né, que seria o terceiro estágio, ali, agregação de valor produto, as possibilidades de utilização desse biogás, como biogás mesmo, geração de eletricidade, produção de biometano e CO2, né? A gente já tem unidades que o CO2 tem um valor comercial bem interessante, apesar de não ter um mercado muito grande, né? A utilização térmica e a utilização do próprio digestato para a agricultura. E, por fim, fundamental a questão da monetização, né? Como é que isso se transforma em valor? Porque como é que eu comercializo, como é que eu gero valor finalmente a partir desses produtos? Tá? Porque muitas vezes a monetização se dá
pela contabilização do custo evitado do alto consumo de algum outro material que foi substituído por algum desses produtos oriundos aí do biogás. Tá? Então, entender isso foi crucial para conseguir construir as ferramentas. Tá? A principal ferramenta é a ferramenta que eu vou apresentar para vocês, são duas ferramentas que a gente está desenvolvendo, é uma ferramenta de avaliação do projeto para geração de valor. É uma ferramenta que vai fazer uma avaliação técnica, econômica, financeira de projetos na cadeia de valor do biogás, pegando toda a cadeia. Então, não é uma simples calculadora de biogás, né? Você joga lá o número de suínos que sua propriedade tem e qual é o potencial de produção de biogás. Não, a ideia é justamente construir uma ferramenta que vá um pouquinho além disso. Né? Para isso, a gente pensou a ferramenta nessas etapas que estão aqui na esquerda, na figura da esquerda, né? Que é justamente a sequência daquela figura que nós falamos anteriormente. Tá? Então, essa é uma ferramenta que é inédita no mercado, a gente ainda não teve o lançamento dela, então eu não vou trazer a ferramenta propriamente para a apresentação, mas só algumas telas, mas vou explicar a lógica de funcionamento dela. Tá? E a vantagem dessa ferramenta é que ela permite, assim, realmente alguns resultados algumas análises, melhor dizendo, bem interessantes. Por favor, a próxima lâmina, Yuri. Bom, aqui eu tenho as duas primeiras, ou segmentos das duas primeiras telas da ferramenta. Então, a etapa 1, cadastro das fontes de substrato utilizadas. Né? Eu tenho que mapear isso. Aqui no quadradinho em azul, o que eu tenho são aquelas fontes que a gente elencou lá atrás, através do mapeamento. Então, são as principais fontes. Então, eu tenho, por exemplo, suinocultura. Eu entro em suinocultura, eu consigo abrir aqui e identificar se eu tenho cria, recria, se eu tenho o ciclo completo, etc. Eu posso entrar com o número de animais e aí a ferramenta já vai me dar por alguns parâmetros padronizados qual é o potencial de geração de biogás, né, que acaba sendo informado naquele quadrinho vermelho ali, sempre vai dando o status da situação. Eu posso trabalhar com diferentes fontes de biomassa, né? Então, por isso que eu falei, não é aquele pequeno produtorzinho, eu estou trabalhando com produtores grandes aqui, com empresários rurais, na verdade, e eu tenho a possibilidade de, lá no final, trabalhar com personalizado. Não, eu tenho um outro resíduo que eu quero trabalhar. Uma das características dessa ferramenta é a questão da flexibilidade. Então, qual é que é o lance? Todos esses parâmetros, a ferramenta fornece um parâmetro padrão, com base em dados dos nossos parceiros, bibliografia, uma pesquisa muito intensa com isso, porque tem muita variabilidade, mas a gente recomenda, inclusive, que o interessado, o usuário, ele alimente com dados próprios. Né? Então, ele vai lá, ele mensure exatamente o volume de substrato produzido lá na sua granja, na sua produção leiteira, seja o que for. Então, ele não vai fazer a estimação pela ferramenta, ele coloca esse valor. Ele vai lá e pega uma amostra e manda analisar o potencial metanogênico. Bom, ele tem condição de julgar esse valor. Então, a ferramenta vai ganhando muito mais precisão para a necessidade de cada um. Na etapa 2, depois que você já alimentou todas as informações, né, que podem ser mais personalizadas ou não, né, dependendo do interesse de cada um, nós vamos ter a escolha da seleção do biodigestor. De novo, aqui eu tenho 2 modelos, CSTR, né, que é aquele que o pessoal comumente conhece por modelo europeu ou alemão, né, e o modelo mais tradicional, que é a lagoa coberta, mas com aquecimento e agitação mecânica, que é um mínimo de energia para conseguir ter uma eficiência do processo razoável. Aqui também a ferramenta vai ter alguns biodigestores padrão, que eu posso trabalhar com esse biodigestor padrão, e eu posso adicionar lá uma versão customizada. Não, eu quero ocupar 100% do substrato disponível. Então, eu vou precisar de um biodigestor customizado para a minha necessidade, para que não sobre substrato ou não fique ocioso uma parte do biodigestor. Bom, então eu coloco os dados ali. Da mesma forma que eu tenho as sugestões são em função da capacidade dos biodigestores, do potencial de sólidos e do tipo de substrato que a gente está utilizando. Eu esqueci de comentar, em cada uma das etapas eu consigo ir
informando os dados de investimento, né? E de custos operacionais a cada uma das etapas, que vão ser informações cruciais para a gente ter a avaliação econômico-financeira lá no final. Então, eu já vou adicionando isso a cada etapa. Tá? Na próxima lâmina, então, as opções de uso, né? Eu vou ter lá no quadrinho vermelho informando lá quanto eu tenho de biogás disponível e eu vou selecionar aqui, não, eu vou querer produzir biometano, vou usar esse biometano para produzir eletricidade e para uso veicular. Beleza. Então, eu vou informar isso aqui com os devidos parâmetros do grupo gerador que eu vou usar, etc. Ou escolher um grupo gerador já proposto pela ferramenta e vou avançando dessa forma. Na etapa 4 é que eu vou informar, bom, essa energia eu estou usando para autoconsumo ou eu estou vendendo essa energia? Qual é o valor que eu pagaria na questão do autoconsumo se eu tivesse, em vez de compensar, comprando a energia do sistema? Ou, se eu estou vendendo, quanto é que eu estou recebendo por essa energia? A mesma coisa em relação a, por exemplo, o uso veicular. Qual é o combustível que está sendo substituído e quanto é que é o valor aí que eu vou estar economizando em função da substituição desse combustível por biogás. Então, eu tenho essas opções, posso ir escolhendo com a minha. É isso que se espera, então, com essa ferramenta, que eu vou gerar, né, na próxima lâmina, um relatório de análise de resultados. Né? Na primeira figura, na primeira figura esquerda superior, eu tenho o fluxo desde a geração do substrato até a produção de biogás, o que eu estou fazendo com esse biogás e como é que eu estou gerando valor com ele. Tá? Na direita superior, eu tenho aí algumas informações econômicas, né? Payback, TIR, e outros indicadores econômicos que o meu projeto vai ter, né? O investimento, custos operacionais, etc. Eu tenho uma análise de sensibilidade na esquerda embaixo, com os diferentes parâmetros. Então, a partir de uma posição inicial, né, com zero variação central, com zero variação de cada um dos elementos analisados, eu vou variando de 5% em 5% para mais ou menos, quanto isso impacta no meu empreendimento. Né? E na direita inferior, um resumo dos dados aí. Se vocês olharem lá em cima, logo abaixo do título, lá, né, projeto 1, eu tenho financiamento e ver financiamento. Eu também posso simular, considerar financiamentos bancários. E aí também vai vir alguns parâmetros, mas eu posso alterar os dados de investimento, tempo de carência, questão de taxa de inflação, etc., uma série de questões. Né? Então, eu posso inserir isso na ferramenta. E, basicamente, então, esta uma das ferramentas que a gente está desenvolvendo. Então, é uma ferramenta, na nossa concepção, bem completa, mas, ao mesmo tempo, flexível, que permite, para um interessado que não seja especialista na área, verificar, poxa, meu projeto pode ser interessante economicamente, vale a pena eu avançar para isso, né? De uma forma um pouquinho mais detalhada, mais sofisticada do que aquelas simples calculadoras de biogás. Né? Então, aqui a ferramenta exporta as informações em CSR, eu posso dividir, eu posso compartilhar o meu projeto, os meus dados, com uma empresa ou com alguma outra entidade para deixar as informações disponíveis, né? Para que um consultor possa fornecer. A gente também considerou na ferramenta a possibilidade de só vender o biogás ou só comprar o biogás de fornecedores de biogás para gerar energia, produzir biometano ou qualquer coisa assim e fazer todos os cálculos aí.
A gente imagina que essa ferramenta aí, eu acredito que mais um mês a gente vai estar fazendo o lançamento. É uma ferramenta para ser aberta, gratuita, a ser disponibilizada para todos os interessados. Eu vou parar por aqui e passar a palavra para o Antônio Carlos para falar da outra ferramenta que a gente está desenvolvendo. Obrigado. Obrigado, Daniel. Todos me ouvem? Tranquilo? Opa. Me ouvem? Sim. Tá, obrigado. Bem, como o professor Daniel comentou, uma das grandes preocupações que nós tivemos no desenvolvimento das duas ferramentas, essa que eu vou comentar agora, ela não está no mesmo estágio de conclusão, de desenvolvimento que aqui o professor Daniel comentou, mas a gente não demora muito para deixar ela pronta, não, até porque os princípios básicos dela já estão estabelecidos. Uma das grandes preocupações que nós tivemos com o desenvolvimento das duas ferramentas é que elas fossem flexíveis para que desse margem para que o usuário tivesse flexibilidade e conseguisse trabalhar com as ferramentas de forma bastante facilitada, bastante amigável. Uma preocupação grande que nós temos com a questão do modelo de clusterização é que ele consiga identificar efetivamente possíveis parcerias, porque podem existir alguns produtores que se encontram próximos e não têm potencial para geração sozinho, e trabalhando em conjunto com outros produtores, eles podem viabilizar a questão do biogás, e com isso você consiga ter um desenvolvimento territorial daquela região, tá? O Daniel e eu também já comentei, ela tem uma preocupação grande com precisão e flexibilidade. Para o modelo de clusterização, nós trabalhamos efetivamente com coordenadas geográficas, propriedade a propriedade, tipo de resíduo a tipo de resíduo. Então, para o modelo de clusterização, nós temos, como essa figura está apresentando ali, uma entrada de conjunto de dados, onde você tem um potencial geral de produção de biogás. Depois, esse potencial geral, ao final da estruturação do cluster, você pode lançar na ferramenta de avaliação que o Daniel acabou de apresentar. Se naquela base de dados, onde estão aquelas propriedades com as coordenadas e os tipos de resíduo, você pretende incluir todas as propriedades, ou você fazer um corte com mínimo e máximo de produção, entendendo que o mínimo dificilmente se encaixará em outro dentro do cluster, e o máximo efetivamente pode até ser um cluster, até ser um produtor individual. Você vai dizer qual é a abrangência, levar em consideração proximidade de gasoduto, rodovias, porque são espaços onde você pode necessitar para você disponibilizar o biogás, o biometano. As rodovias, caso você opte para fazer um transporte dos resíduos, tendo em vista que você pode optar em construir um biodigestor grande para aquele cluster. E você tem a saída, no qual você vai dizer se você se aquele cluster atende às suas necessidades ou não. Da mesma maneira, você vai poder compartilhar o projeto com outros envolvidos. Efetivamente, isso aqui é um gráfico de dispersão onde você tem um conjunto de clusters em cima de um conjunto de propriedades que estão numa base de dados que nós estamos rodando. Esse conjunto de dados são reais, certo?
E vocês podem ver que existe dentro do cluster alguns números em destaque aqui, certo? Com um verdinho mais escuro. O que representam esse cluster, tá? Esse número mais escuro. Além daquelas funcionalidades que estavam na apresentação anterior, na lâmina anterior, o modelo de clusterização está sugerindo, a gente programou para que ele sugerisse um local ideal para, levando em consideração todos aqueles aspectos, para que você disponibilizasse esse centro de massa. A gente está trabalhando como centro de massa o caso de você concentrar o biogás ou você concentrar o resíduo dentro de um biodigestor, certo? Então, a partir desse momento, para cada um desses clusters, cada cor deles, ele tem um conjunto de propriedades por georreferenciamento, e para cada uma delas você tem o centro de massa. Se nós colocarmos estes clusters dentro de um mapa, que existe essa possibilidade também, então você vai disponibilizar, e esse é um dos relatórios que podem ser formados, você consegue identificar a localização, rodovias, os potenciais e efetivamente onde é que está sendo disponibilizado ou sendo proposto para que seja inserido ou construído aquele centro de massa. Esse gráfico aqui, ele abrange exatamente aquela região que estava no gráfico de dispersão na lâmina anterior, certo? Nós isolamos um cluster, tá? E aqui nessa região, no centro dele, ou quase no centro, não propriamente no centro desse cluster, você tem a localização do centro de massa. A ferramenta também, ao final dela, eu não comentei lá de propósito, porque ao final dela você pode dizer o seguinte, olha, essa configuração, pelo que a gente conhece da região e tudo mais, é a melhor possível, ou você, olha, não estou satisfeito, e você pode alterar alguns parâmetros, trazer, reduzir a exigência do mínimo de produção de biogás dia, para que ele entre no cluster, e aí você traz mais propriedades para que ela seja trabalhada em conjunto. Diferentemente da ferramenta anterior, tem uma outra lâmina que eu não coloquei ainda, porque a ferramenta que o professor Daniel apresentou, ela já está bastante desenvolvida, ela já está próxima a ser disponibilizada para o mercado, mas a gente tem uma outra lâmina, uma outra entrada, que são as entradas dos dados, justamente aqui, certo? Aonde nós estamos finalizando todo esse processo para que ela... Então, como ela não está efetivamente definida ainda, certo? Eu optei em não colocar aí. Você vai gerar, da mesma forma como a ferramenta anterior, você vai gerar relatórios indicando por coordenada quais são as propriedades, indicando quais são os tipos de cluster, qual é o potencial de cada cluster e tudo mais. E aí você pode lançar os dados que você identificar aqui e testar junto a outra ferramenta quais são a viabilidade do cluster ali formado. Certo? Então, esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo junto à região dos Campos Gerais, no Paraná, e mais o oeste do Paraná, que foi onde o professor Daniel fez o comentário no início da apresentação. A partir do momento que a gente observar que essas ferramentas estão funcionando para essas propriedades,
a gente tem condições de compartilhar e ampliar o escopo de atuação dessas ferramentas. A grande preocupação, volto a repetir, é que com isso você consiga contribuir com o desenvolvimento territorial a partir do momento em que você traz para a produção você traz para a produção de biogás e para destinação de resíduos daquelas propriedades mais produtores de toda a cadeia, certo? Então, basicamente, eram as principais do modelo de clusterização esse daqui. A gente entende que isso você pode fazer esse modelo para frente, você pode ampliar o escopo, você pode colocar outros tipos de resíduos, mas isso é um trabalho futuro que a gente está começando a desenvolver também. Na sequência, eu fiz uma breve apresentação que eu nem vou deixar aqui, entendeu? Pelo que eu entendi, me parece que o Yuri vai disponibilizar essa apresentação para quem estiver ali, me parece que vai ficar disponível para o pessoal. Exatamente, Antônio. Nós vamos disponibilizar as apresentações no site da Brain depois, e agora vão ter 20 respostas. Tá. Aí nós deixamos ali uma breve apresentação da UTF, a Universidade Tecnológica, o campus onde a gente está atuando, o laboratório ao qual nós estamos vinculados, e esse é o final da nossa fala. Só reforçando, todas essas ferramentas elas vão ser de uso aberto, público, vão ser disponibilizadas para utilização de todas as pessoas em qualquer lugar, sem nenhuma restrição. Certo? Obrigado, Antônio. Muito boa apresentação de todos vocês. Quero agradecer imensamente a doutora Suani, o Antônio, o doutor Daniel, grandes acadêmicos aí que têm produzido trabalhos de relevância para a formulação de políticas públicas no Brasil, no campo de biogás e biometano. E aí nós temos aqui a primeira pergunta do Carlos Souza. Ele pergunta à professora Suani que entende que algumas vezes a captação de biogás de RSU pode ter algumas dificuldades de rentabilidade, dependendo da região, da tarifa do lixo que é disponibilizada. E aí ele pergunta se há a possibilidade de integração da captação de biogás, né, da área rural com projetos de RSU. Há essa forma de catalisar esses dois projetos, né? Catalisar o RSU pelos projetos do agronegócio. Seria essa a pergunta do Carlos. Vou habilitar aqui, doutora Suani, para você responder. Tá bom. Está habilitado isso, por favor. Peraí, deixa eu não estou vendo ninguém, eu estou vendo só uma tela aqui de apresentação de PowerPoint, mas enfim. Vocês estão me vendo, então? Você pode tirar, Antônio, a tua tela? Posso. Também posso fazer isso. 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 Bom, vou ao normal agora. Agora eu estou vendo todo mundo. Obrigada. Melhor. Não, então, justamente o que o mapa permite, né, é exatamente essa integração, né? Porque na medida em que você tem por município e por fonte, você pode justamente ver essas questões, né? Você pode juntar de um produtor rural com um produtor de biogás de vinhaça ou com o biogás de aterro, né? Você tem por município, né? Inclusive no mapa, que agora não vou pôr o mapa de novo porque eu já sou atrapalhada, vai demorar muito, mas enfim, você pode no mapa, você pode pegar o total por município, né? Se você não quiser por fonte, você pode pegar por município, aí você vê aquele potencial por município, né? Tanto de biogás, como biometano, como geração de energia elétrica, né? A gente tem agora, nesse projeto da CESP com a ANEEL, que nós estamos desenvolvendo esse outro mapa para São Paulo, a gente tem uma parceria com os colegas da Unesp, de Jaboticabal, que estão justamente fazendo uma parte prática. Eles estão
eles vão testar, estão construindo um biodigestor para a codigestão, o professor Jorge De Lucas, e eles vão testar justamente isso de colocar junto, né? A fração orgânica de resíduo urbano, resíduo animal, a vinhaça, né? E eles vão fazer diferentes testes para ter, inclusive, resultados reais dessa codigestão, né? Então, a gente vai ter esses resultados práticos da codigestão, né? E pelo mapa a gente pode ter também justamente essa informação de como juntar, né, em cada município. E Daniel, Antônio, o que vocês, consideração vocês poderiam fazer sobre essa possibilidade de elaboração de projetos híbridos, né, que você considera o resíduo orgânico urbano em conjunto com o resíduo animal? Isso é possível? Como é que vocês enxergam isso? Bom, já existem na região dos Campos Gerais, aqui próximo a Ponta Grossa, 60 quilômetros, né? Aquela cooperativa Castrolanda que a gente já falou. Eles têm, na verdade, uma iniciativa de intercooperação, são 3 grandes cooperativas, a Castrolanda, a Capal e Frisia. Frisia é a antiga Batavo, né? Eles venderam um frigorífico para a BRF lá atrás e venderam a marca, mas eles, os holandeses, daí criaram uma outra marca. E eles têm, por exemplo, frigoríficos de suíno, fábrica de batata frita, descascador de batata, laticínios, muito voltado para o B2B. E eles estão dando partida agora num enorme projeto de utilização dos resíduos das unidades fabris para a geração de energia e venda de energia elétrica, utilização do CO2 para substituir o CO2 comprado nas câmaras de abate de suínos. Então, existe essa possibilidade, sim. Em muitos casos, os resíduos, inclusive, apresentam alguma sinergia na hora de você utilizar eles misturados, né, com codigestão, desculpe. Então, sim, a gente vê como possibilidade. A base de dados da plataforma é que, por enquanto, está só no agropecuário, né, Antônio Carlos? Exatamente, é isso que eu ia complementar. Tanto a ferramenta que o Daniel fez a apresentação, quanto o modelo de clusterização, na ferramenta ela é flexível ao ponto de que você, ao longo do tempo, e o administrador também da ferramenta, vai poder inserir outros tipos de substrato. Então, nesse momento, nós estamos resolvendo os problemas baseado naquele mapa, naquelas rotas tecnológicas que existem para a região dos Campos Gerais e oeste do Paraná. Como a gente desenvolveu ela bastante flexível e entendendo que existem uma gama de outros resíduos, você pode cadastrar outros tipos de resíduo e vai existir um administrador que vai fazer a inserção dessa ampliação. Já o modelo de clusterização, a gente trabalha nesse momento com base de dados produzido pelo ITAI, que está vinculado à CI Biogás. Então, são dados de instituições que são bastante relevantes e atuam nesse segmento há bastante tempo. Eu não sei se... essas ferramentas elas vão estar disponibilizadas no futuro, muito provavelmente hospedada na plataforma, na base do Sebrae, mas você vai ter o acesso livre e restrito para a utilização de todas elas. Legal. Mais uma pergunta aqui do Rafael Muniz, ele faz parte do nosso grupo acadêmico, trabalha com pirólise. Rafael pergunta se há estudo sobre viabilidade de geração de combustível para caminhões, frota de compactadores, por exemplo. Bom, de nossa parte, a gente está começando com isso. Existem alguns produtores aqui da região dos Campos Gerais que, inclusive, já estão utilizando alguns equipamentos, inclusive para teste dos próprios fabricantes, tratores e caminhões, com adaptação para o biogás e para a frota de veículos leves também. Então, na verdade, acho que essa é uma das possibilidades que
assim, sem nenhum estudo mais detalhado, mas que talvez seja o mais interessante do biogás, né? Para o uso do biogás, transformar em biometano e uso veicular. Claro, isso tudo antes de toda essa crise do petróleo, né? Que agora bagunçou toda a relação aí a gente precisa esperar um pouquinho para entender melhor como isso fica. E como é que fica a questão do gás natural liquefeito, né? O gás natural liquefeito promete bastante e o biometano ele também pode ser transformado em liquefeito e injetado nesses caminhões que têm autonomia de até 1.000 quilômetros. Eu vi ano passado a Scania fazendo esses lançamentos. Queria que vocês comentassem isso para a gente, por favor. Pode, por favor, doutor Soni. Então, a Scania está lançando, né, os caminhões a biometano e justamente aqui em São Paulo eles são parceiros, né? Eu tenho um pequeno slide para mostrar para vocês aqui, se vocês me permitem. Por favor. Se eu achar ele, peraí. Eu sou atrapalhado aqui. Um pequeno slide que eu tirei da minha apresentação, porque estava muito grande, tá? Então, vocês estão vendo o slide? É esse slide que eu queria mostrar. É a Scania, que está lançando justamente, né, caminhões e tratores. Ela é parceira da Cocal e da Gás Brasiliano, naquele projeto lá em Nangaratiba, né? E justamente usando o biogás produzido nas usinas, né? Então, isso já é um teste que está em desenvolvimento, né? A Scania vem trabalhando nisso há bastante tempo e falando disso já também há bastante tempo. Então, acho que isso é uma opção já real, né? O que a gente tem de informação nas discussões que a gente tem feito com o setor sucrocoleiro é que para as colheitadeiras isso ainda tem um pouco de dificuldade por causa da parte logística. Mas essa parte de caminhões e tratores já vem sendo basicamente resolvida, né, por essa proposta da Scania. E, inclusive, a gente, nesse projeto que a gente desenvolveu recentemente, um outro projeto no estado do Mato Grosso, né, a gente viu que essa era uma opção importante, né, porque o estado do Mato Grosso não tem muita opção de gás natural, só ali na região de Cuiabá, né, e eles têm no norte do estado, né, um potencial muito grande que a gente avaliou, né, de biogás, de suinoculturas e de outras fontes. Então, certamente podia ser também feito biometano e distribuído através desses caminhões. Né? Eu, só complementando o questionamento, eu penso que são duas interessantes e importantes fontes de energia que nós não podemos descartar. Nós vamos ter que achar uma forma de fazer com que elas trabalhem em conjunto. Nós vamos ter o biometano otimizando a produção ou não, e nós vamos ter o gás natural também. Eu penso que a gente não pode descartar nenhuma das duas. São duas fontes de energias que vieram para ficar. Nessa mesma linha, só para fechar, aquilo que a professora Suiane colocou agora é justamente o que a gente enxerga no Paraná, especialmente, mas nos estados do Sul, que a gente tem um grande potencial de geração no interior do estado, onde que as redes de gasoduto não chegam. Tá? E seria relativamente fácil você estabelecer, a gente tem muito trânsito de caminhão para os portos, né, para exportação de produtos agropecuários e para os grandes centros consumidores, e teria uma oportunidade de um novo negócio, né, um novo modelo de negócio aí em função dessa possibilidade. Excelente, pessoal. Mais alguém tem alguma pergunta? É só desabilitar o áudio aí no canto inferior esquerdo e pode se manifestar aí. Fique bem à vontade. Quem tiver mais alguma colocação também para fazer, acrescentar. Então, eu vou passar agora as considerações finais para a doutora Suani.
doutor Antônio Carlos, doutor Daniel Poleto Tesser, para que a gente possa, então, estar encerrando o nosso segundo webinar. Muito obrigado, você que esteja com a gente. Só para constatar aqui, a Brem está transmitindo ao vivo, a gente está gravando também, nós vamos disponibilizar os vídeos nas nossas redes sociais, as apresentações vão estar no site da Brem, e qualquer questão adicional, são todos bem-vindos, podem entrar em contato com a gente, com a Brem. Nós estamos à disposição para poder esclarecer e tentar transmitir a informação a todos vocês. Por favor, doutor Sueli. Eu agradeço muito o convite, foi um prazer participar e dividir esse tempo com os colegas competentes com esse projeto do GEF da Unido, né? Eu sei da importância desses projetos GEF da Unido, porque eu já fui revisora de 2 projetos GEF, um em Cuba e um na África Subsaariana, então eu sei bastante da relevância desses projetos e acho que esse é um projeto bastante importante para o Brasil, né? E convidar que vocês visitem regularmente o nosso site, porque a gente sempre tem novidades sendo disponibilizadas, né? Eu coloquei o site não só na apresentação, como também aqui no chat, que alguém pediu. E a gente ainda esse ano vai ter o resultado dos mapas do Ato de Bioenergia para São Paulo, com as outras fontes e aumentando, então, o escopo desses mapas georreferenciados interativos. E também a publicação das metodologias e de todos os detalhes de potencial que a gente usou. Inclusive, até acho que uma coisa que interessa a própria Brem, nesse novo Atlas, nós vamos estar trabalhando com a parte de tecnologias de Waste to Energy, né? Adequadas para cada um dos 645 municípios, né? De acordo com a quantidade de lixo, considerando reciclagem, considerando ação orgânica para tratamento biológico, né? E, enfim, então vai ser um segundo projeto bastante importante, que também vai estar disponibilizado ainda esse ano no nosso site. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Excelente. Doutor Daniel? Também agradeço a oportunidade, né, de a gente poder mostrar o que a gente está fazendo, né? Como comentei, nós somos de uma universidade que é bastante nova, tem pouco mais de 10 anos enquanto universidade, apesar de ser uma instituição centenária, né? Ela, como universidade, tem pouco tempo. Mas ela almeja, né? Ela se coloca como uma universidade tecnológica, a única tecnológica pública do Brasil, e a gente tem buscado muito fortemente essa construção de parcerias com o setor produtivo, com os setores da sociedade de maneira geral, para poder responder a isso. Então, agradeço muito a oportunidade e fico à disposição. No final da nossa apresentação, lá tem os nossos contatos. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou qualquer questão, a gente está à disposição de todos. Obrigado. Antônio? Bem, foi um prazer. Primeiro, obrigado pelo convite, Udi. Foi um prazer participar com a professora Suane, o professor Daniel também, que a gente trabalha junto. Quero colocar o laboratório, os contatos nossos à disposição. Eu acabei colocando no chat também os endereços do laboratório com quem a gente está trabalhando e as atividades que nós estamos desenvolvendo. Nós entendemos que é uma importante fonte de energia, é algo que a gente pode melhorar bastante no país, como mesmo o Yuri comentou. Nós usamos 2% desse potencial de energia, quer dizer, nós estamos desperdiçando 98% e tudo mais. Então, eu agradeço, parabenizo as iniciativas da Brem, agradeço a oportunidade de participar nessa conferência, e coloco à disposição o laboratório, me coloco à disposição, vi que a professora Suane colocou o e-mail dela, eu vou disponibilizar ali também, para contato, a gente está disposto a contribuir, colaborar com as pessoas, e empresas e organizações. Enfim, muito obrigado a todos. Uma boa semana. Obrigado a todos. Quero agradecer aqui imensamente a doutora Suane Teixeira,
Coelho, doutor Antônio Carlos Francisco, doutor Daniel Tesser, e as minhas considerações finais é que a Brem tem enxergado um enorme desafio para o desenvolvimento do biogás e do metano no Brasil, principalmente porque são projetos que, às vezes, você vai vender, vai transformar eletricidade pelo biogás, às vezes o preço não é tão competitivo contra outras fontes. Então, o trabalho da Brem é mostrar os atributos dessas fontes. Qual é o atributo do biogás? Ora, o biogás, uma usina, ela tem um elevado fator de capacidade, é uma usina que diminui consideravelmente a redução dos gases de efeito estufa em até 11%. Você tem os atributos de contaminações que podem surgir desse estrume animal no meio ambiente. Então, se você considerar o custo evitado, praticamente é zero o custo dessa energia. Tá? A gente tem um trabalho nesse sentido, a Brem, que estamos trabalhando junto ao Ministério de Minas e Energia para possibilitar a contratação de longo prazo dessa energia elétrica. Por outro lado, o biometano, nós temos já essa dificuldade de contratação de longo prazo. Então, o que a gente pode buscar são outros mecanismos de financiamento e outros tipos de garantias que possam viabilizar o financiamento desses empreendimentos. É extremamente importante o trabalho que nós estamos fazendo. A Biogás também tem feito um trabalho muito bem feito, de longa data. Então, a Brem vem nesse momento para somar esforços nesses projetos que já estão sendo desenvolvidos. E nós estamos aqui sediados em Brasília, e isso nos permite uma quantidade enorme de reuniões no mês, por exemplo, da Brem, para poder entrar em contato com essas autoridades, né? Agora, nesse momento de coronavírus, nossa agenda ficou um tanto quanto suspensa, mas, por exemplo, amanhã nós teremos reunião com o ministro de Desenvolvimento Regional para tratar justamente da questão do saneamento nacional. É outro problema enorme que a Brem está tentando trazer soluções para resolver, e a nosso webinar de amanhã vai tratar justamente desse tema, né? Nós vamos ter o mestre Flávio Matos. Ele mora em Paris, trabalha há mais de 8 anos na Quinin, uma das maiores players mundiais de Waste to Energy. Ele vai falar sobre os principais desafios para a implementação de projetos Waste to Energy, e também o doutor Daniel Sindsic, CEO do Grupo Lara, que tem um projeto de uma usina Waste to Energy com tecnologia da Standard Castle Baumgarten alemã, com 80 megas de potência instalada para tratar 3.000 toneladas dia de resíduos sólidos urbanos no município de Mauá. Então, ele vai apresentar esse projeto e eu conto com vocês amanhã, no mesmo horário, para que a gente possa estar presente aqui. Agradeço aqui a todos os participantes que estiveram conosco e também o apoio do Waste Expo Brasil, que acontece em novembro desse ano em São Paulo, Biosphere World Summit, BW Expo, que acontece em outubro, em São Paulo também, NRG Hub e Ambiental Mercantil. Muito obrigado a todos, tenham um excelente dia.